Este programa é livre para todos os públicos. Senhora bem forte, ela é a mãe e a rainha do Brasil. E sentados mesmo como estamos, vamos consagrar esse momento e também todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, vamos consagrar tudo isso ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na parte da manhã, nós falamos a respeito da Virgem Maria como rainha do nosso Brasil. E nós entendemos que o plano de Nossa Senhora para o nosso país é gerar um povo de adoração, um povo consagrado. Agora, na parte da tarde, nós iremos falar da Virgem Maria como nossa mãe, como mãe dos brasileiros. Quem aqui é filho de Nossa Senhora, levanta a mão e diga eu. Diz comigo assim: eu sou filho da Virgem Maria. E eu sou brasileiro. E Nossa Senhora quer gerar em nós um povo novo, um povo consagrado. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Tem alguma mãe presente aqui no rincão? Levanta a mão todas as mães, todas as mamães. Ok. O que uma mãe faz? O que uma mãe realiza? Falem para mim, mães. Vocês sabem mais do que eu. A mãe, ela faz várias coisas pelos filhos, sim ou não? A mãe é aquela que cuida do filho. A mãe é aquela que protege o filho. A mãe é aquela que alimenta o filho. O que mais? Reza pelo filho. A mãe é aquela que ensina o filho. Mas, sobretudo, presta atenção nisso, sobretudo, a mãe é aquela que gera o filho. E é isso que Nossa Senhora faz conosco. Ela está nos gerando para um mundo novo, como nós falávamos na parte da manhã, para uma nova terra, para um novo tempo de paz, que será o tempo do triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. Aliás, o meu próximo livro, que vai ser o terceiro que eu vou publicar pela Canção Nova, vai ser exatamente sobre isso, o tempo de Maria, a era de Maria, a hora de Maria, a qual nós estamos sendo preparados para entrar. Mas eu quero que você entenda que essa geração espiritual, essa gestação, essa purificação, ela não é isenta de dificuldades e de sofrimentos. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Você que tem a Bíblia aqui no rincão, você que tem a Bíblia na sua casa, nós vamos abrir na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18, quando São Paulo, ele diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. São Paulo está dizendo aqui que a glória futura, a glória do novo céu, a glória da nova terra é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente está passando. A gente está vivendo tempo de sofrimento, sim ou não? Com certeza. Principalmente de alguns anos para cá, né? Todos esses sofrimentos, eles são algo muito pequeno em comparação àquilo que Deus tem para nós no novo céu e na nova terra. Aí São Paulo continua falando:
Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Olha para a pessoa do seu lado aí. Vê se tem cara de filho de Deus ou de filho da serpente. Você é filho de Deus ou filho da serpente? Filho de Deus, ok. Olha o que a palavra está dizendo. A criação aguarda a tua manifestação, filho de Deus. A criação aguarda a tua gestação espiritual, para que você seja um novo homem, para que você seja uma nova mulher, digno de pisar a nova terra, digno das promessas, como nós falávamos no PHN. São Paulo continua falando assim, versículo 22, repete comigo. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre com as dores do parto até o presente dia. Você entendeu o que São Paulo está falando para nós aqui? Ele está dizendo que a criação, sobretudo a nova criação, que a Virgem Maria está gestando, sobretudo no nosso país, essa criação está passando como que por dores de parto para esse novo nascimento. Essa é a explicação dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Porque, gente, responda uma coisa para mim. Vou me dirigir às mães mais uma vez. Depois vou me dirigir aos homens também, tá? Agora quero falar com as mães. Mamães, parto, dói ou não dói? Dói. Pelo menos é o que dizem, né? Às vezes a gente pensa, ainda bem que a gente é homem que não vai passar por parto. Mas o parto dói. Mas eu pergunto para você, é uma dor que tem sentido ou não tem sentido? É uma dor que tem sentido. Por quê? Porque você está gerando uma nova vida. Você está concebendo o filho, a filha que você ama. E assim é também as dores do parto que nós estamos passando enquanto mundo, enquanto igreja, nesse tempo de purificação. Os sofrimentos da vida presente, as guerras, as doenças, as confusões generalizadas dentro e fora da igreja, nós vamos falar sobre isso. São as dores de parto que nos preparam para um mundo novo. E por isso a gente vai permanecer firme até que venha essa nova terra. E por isso Nossa Senhora, que quer gerar primeiro em nós esse mundo novo, como mãe, ela vem nas suas mensagens, nas suas aparições, nos mostrar os sinais desse tempo e nos indicar o caminho seguro para nós permanecermos com Jesus até o fim. Eu tenho aqui na minha mão esse livro azul que se chama Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Aqui na loja .cançãonova.com tem. Esse livro aqui, que digamos assim, é o livro oficial dos cenáculos, do movimento sacerdotal mariano. Quem aqui é do movimento sacerdotal mariano, levanta a mão. Quem que reza o cenáculo, levanta a mão. Então, vocês sabem muito bem o que tem dentro desse livro. Tem as mensagens de Nossa Senhora, ditadas por locução interior a um padre italiano chamado Padre Stefano Gobbi, já falecido. Ele era amicíssimo do Papa São João Paulo II. Provavelmente, logo, logo será aberto o processo de beatificação, de canonização. Inclusive, esse livro aqui, ele tem uma coisa que se chama imprimatur, que é a autorização da igreja, por meio dos bispos, para que essas mensagens sejam lidas, divulgadas e meditadas. Inclusive, nós temos aqui na primeira página do livro a foto do Papa Francisco, porque Nossa Senhora, ela pede que nós rezemos muito pelos sacerdotes,
pela igreja, pelo Papa, e por isso essas palavras aqui são palavras abençoadas da Virgem Maria, que nos mostram a direção nesses tempos de dores de parto que nós vivemos. Dentre essas mensagens, no ano de 1979, Nossa Senhora indicou para o Padre Gobi aquilo que ela disse que são os 4 sinais que nos indicam que nós estamos no tempo da purificação. Eu já preguei aqui na Canção Nova sobre os 5 sinais da vinda de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre os 4 sinais que nos indicam o tempo da purificação, conforme a explicação de Nossa Senhora, e nós vamos entender também o que isso aí tem a ver com o Brasil e como Nossa Senhora está nos gerando em meio a dores de parto, nesse tempo de purificação. Então, na mensagem datada, quem tiver o livro pode conferir, do dia 28 de janeiro de 1979, Nossa Senhora diz assim, eu vou ler agora para você as palavras da Virgem Maria, segundo a mensagem recebida pelo Padre Gobi. Ela diz, o reino de Cristo será precedido por um grande sofrimento que servirá para purificar a igreja e o mundo e para os conduzir à sua completa renovação. Nossa Senhora está falando aqui da renovação da igreja. Nossa Senhora está falando aqui de uma igreja renovada, de um mundo renovado, de um mundo transformado e novo pelo poder do Espírito Santo. Aí ela continua falando, Jesus já deu início à sua misericordiosa obra de renovação da igreja, sua esposa. Em outras palavras, a igreja já começou a ser renovada. Nossa Senhora fala, vários sinais vos indicam que já chegou o tempo da purificação para a igreja. O primeiro deles é a confusão. Este é, de fato, o tempo da maior confusão. Diz Nossa Senhora. Faz comigo assim. E diz bem alto. Primeiro sinal da purificação. A confusão. Fala para a pessoa do lado. Não fica confuso, hein? Permanece firme no fundamento. Qual que é o fundamento? Qual que é a confusão? Vamos entender as palavras de Nossa Senhora. Vocês concordam comigo que a gente está vivendo tempos meio confusos? Que às vezes as pessoas parece que não sabem mais distinguir o certo do errado? E cada um vem com uma solução diferente. Cada um vem com uma ideia diferente. Cada um vem com uma resposta diferente. Como que nós vamos saber onde se encontra o caminho que Jesus nos deixou, se ao nosso redor existe tanta confusão? Vamos à origem da igreja. Quem aqui é católico, levanta a mão. Nós cremos que Jesus instituiu e estabeleceu a sua igreja, sim ou não? Nós somos católicos? E por que você é católico? Responde para mim. Talvez você me diga assim, padre, eu sou católico porque minha avó era católica. Eu sou católico porque minha mãe, os meus pais me educaram na fé. Ok, mas você é católico só por causa disso? Ou existe algo mais? Existe um fundamento mais? Ou então talvez você me diga assim, padre, eu sou católico porque eu me sinto bem vindo à igreja. Eu me sinto bem vindo à Canção Nova, ver o Ministério de Música cantando, tocando. Eu me sinto bem ver os padres, os pregadores. Eu me sinto bem com as pessoas. Ok, eu também me sinto bem em ser católico. Mas será que é só isso? Ou será que tem um fundamento a mais?
a igreja tem um fundamento. E Jesus mesmo estabeleceu esse fundamento quando ele escolheu um apóstolo chamado Simão e mudou o nome desse apóstolo. Você sabe de quem que eu estou falando? Na Bíblia, quando Deus chama uma pessoa para uma grande missão, é muito comum que Deus mude o nome dessa pessoa. Por exemplo, Abrão, que passou a se chamar Abraão. Sarai, que passou a se chamar Sara. Saulo, que passou a se chamar Paulo. E Simão, que Jesus mudou o nome dele para Pedro. Em aramaico, Kefas, que significa pedra. Por quê? O próprio Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jesus estava ali estabelecendo a sua igreja sobre a pessoa de Pedro, e por isso, a partir daquele dia, Pedro se tornou o primeiro papa da história da igreja. É o fundamento que o próprio Jesus colocou. E ele fez a promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sei que nesses 2000 anos de história da igreja, muitos já tentaram destruir a igreja, muitos já tentaram derrubar a igreja, muitos já tentaram acabar com a igreja. Inclusive, houve toda uma geração de filósofos iluministas que disseram assim: em poucas décadas a Igreja Católica terá acabado. Todos que disseram isso estão mortos e a igreja continua viva, porque a igreja jamais será destruída. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, o primeiro papa da história da igreja. Aí Pedro morreu. O que aconteceu com a igreja? Ela acabou? Não. Veio o segundo papa da história da igreja, chamado Lino. Lino morreu. E a igreja acabou? Não. Veio o terceiro papa da história da igreja, chamado Cleto. Cleto morreu. E a igreja acabou? Não. Veio o quarto papa da história da igreja, chamado Clemente. Calma que são só mais 265, tá? E eu estou falando isso para te mostrar uma coisa, que existe uma conexão histórica entre Jesus, Pedro, a igreja e o Papa. Por isso, nesses tempos de confusão, permanece com Jesus, permanece com Pedro, permanece com a igreja e permanece com o Papa. Existe um dogma da Igreja Católica que se chama o dogma da infalibilidade do Papa. Presta atenção. Não é o dogma de que o Papa é infalível em tudo que ele faz. É o dogma de que o Papa é infalível em duas coisas: em definições de fé e definições de moral. Definição de fé é aquilo que a gente acredita. Definição de moral é aquilo que a gente vive. Então, por exemplo, quando o Papa define um dogma, o dogma da virgindade de Nossa Senhora, Maria é sempre virgem, é uma definição de fé, e nisso o Papa não erra. Ou então, quando o Papa define uma verdade em matéria de moral, por exemplo, o matrimônio é indissolúvel até que a morte os separe. Isso aí é uma verdade em matéria de moral. E quando o Papa define isso, nesses campos, fé e moral, o Papa não erra. Está entendendo? Por isso que Jesus disse, nos versículos seguintes, Mateus capítulo 16, ele diz a Pedro: tudo que tu ligares na terra, repete comigo isso, será ligado no céu, e o que desligares na terra, será desligado no céu.
Aí pergunto para vocês, Jesus, ele vai ligar alguma coisa errada no céu? Sim ou não? Então Jesus está dizendo o seguinte, o que o Papa ligar na terra, em matéria de definição de fé e de moral, nesse campo, o Papa é infalível. Está entendendo o fundamento da igreja? Agora, aquilo que diz respeito, o que o Papa pensa sobre matemática, sobre culinária, sobre astronomia, sobre geografia. Bom, nesse ponto o Papa é um ser humano como qualquer um de nós. Mas quando o Papa define algo em matéria de fé e moral, o Papa não erra, porque o Espírito Santo garante isso. Para que a igreja continue sendo igreja. E por isso, a doutrina católica, fundamentada nessas definições de fé e de moral, se encontram nesse livrinho amarelo, que foi mandado publicar pelo Papa São João Paulo II, chamado Catecismo da Igreja Católica. Como que nós podemos fazer para não sermos confundidos com as confusões do mundo de hoje? Tenha na sua casa o Catecismo da Igreja Católica. E eu digo mais, adquire logo esse catecismo, enquanto nós podemos comprar. Porque virão tempos difíceis para a igreja. São as dores do parto. Quem que já tem o catecismo em casa? Quem que vai correndo comprar hoje? Gente, esse catecismo aqui, esse resumo da doutrina católica, para nós, é um critério de segurança. Tá? Eu sei que essa pregação aqui está sendo transmitida em rede nacional, mas eu estou falando agora aqui para católicos, ok? Quero deixar bem claro isso em relação ao que eu vou dizer. Eu estou falando aqui para quem? Para católicos. Então eu digo o seguinte para você católico, para você católica, tá bom? Se um dia você ver qualquer pessoa ensinando algo diferente do que está no catecismo, entendeu? Se você vê alguém, seja dentro da igreja, ou seja fora da igreja, ensinando algo diferente do que está no catecismo, esquece o que essa pessoa está falando e fique com o catecismo da Igreja Católica. Isso é ter a segurança e a direção desses tempos que nós estamos vivendo. E Nossa Senhora nos fala sobre isso. Por isso que ela diz que o primeiro sinal desse tempo da purificação é a confusão. E ela mesma nos dá o remédio, quando ela diz, para nós permanecermos fiel ao verdadeiro magistério da igreja. E na mensagem seguinte, também de 1979, do dia 2 de fevereiro, ela nos fala sobre o segundo sinal da purificação. Deixa eu ver se você entendeu até aqui. Diz comigo, primeiro sinal, a confusão. Qual que é o remédio para nós sairmos da confusão? Catecismo da Igreja Católica. Segundo sinal da purificação, diz comigo, a indisciplina. Indisciplina tem um sinônimo. Eu vou usar aqui que fica mais fácil. Indisciplina quer dizer desobediência. O que é uma pessoa indisciplinada? É uma pessoa que não obedece. Está entendendo? Nós estamos aqui em um dia mariano, em que nós estamos olhando para Nossa Senhora como nossa mãe e nossa rainha. Por isso vamos agora olhar um instante, para a gente compreender isso. Vamos olhar um instante para a obediência da Virgem Maria. Eu quero que você entenda que existe uma virtude anterior à obediência, que é a virtude da humildade. Por que Nossa Senhora é obediente? Porque ela é humilde. Ela se fez pequena. Por isso que ela respondeu ao anjo, eis aqui a escrava do Senhor. A escrava por amor. Agora, se existe a humildade
uma virtude primeira, anterior à obediência, também existe um pecado anterior à desobediência, que é a soberba. Por que que o demônio é desobediente? Por que que o demônio não quis obedecer a Deus? Porque ele é soberbo. Então, entenda isso. Repete comigo isso. Vamos lá. A obediência de Maria vence a desobediência do demônio. A humildade de Maria vence a soberba de Satanás. Você sabe uma coisa muito curiosa? Vários exorcistas, eu não sou exorcista, ok? Não tenho formação e nem autorização para isso. Mas vários exorcistas comentam uma coisa que num primeiro instante pode nos surpreender, pode nos chocar. Sabe o que que eles dizem? Que parece que tem demônios que têm mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus. Talvez você me diga, padre, o senhor está falando heresia. Gente, eu não estou falando heresia, vocês vão entender. Eu estudei a Bíblia, tá? Eu estudei teologia. Mas existem, segundo muitos exorcistas, demônios que têm mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus. E você vai entender por quê, tá bom? Olha só, tem homem aqui, levanta a mão todos os homens. Eu disse que ia falar com os homens, depois estou falando. Tem homem que reza na Canção Nova? Pergunto para vocês, homens que estão aqui. Por acaso, algum de vocês, lá na infância, na adolescência, já foi brigão de rua? Aqueles caras que caçam confusão com todo mundo? O senhor já foi? O senhor de branco aqui na frente? Era brigão de rua? Caçava confusão no bairro? Tá bom. Então me responde uma coisa. O que é pior? Tá? Apanhar de um cara fortão maior do que você? Ou apanhar de uma menininha? Apanhar do cara fortão ou da menininha? Porque assim, apanhar do cara fortão, grandão, musculoso, maior do que você, já é uma coisa normal, sim ou não? Já é uma coisa esperada. Mas agora imagina tomar uma surra de uma menininha. Vai ser piada, vai ser zoação na rua pelo resto da vida. Qual que eu falei para vocês que é o pecado primeiro do demônio? É a soberba. O que o demônio mais teme? É ser humilhado. Entenda que a Virgem Maria, pela ordem da natureza, ela é inferior ao demônio, porque o demônio é anjo. Mas pela ordem da graça, Nossa Senhora foi elevada acima de todos os anjos e acima de todos os homens. Entende? Então, se o demônio é derrotado diretamente por Deus, já é uma coisa que está na ordem natural das coisas. Mas é muito mais humilhante para o demônio ser derrotado pela menininha de Nazaré. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Por isso que o demônio teme e corre do nome da Virgem Maria. Nossa Senhora nos ensina com seu exemplo de humildade, de obediência, que nós também somos chamados a ser obedientes. No nosso caso, obedecer a Deus e obedecer à igreja. E esse é o segundo sinal do tempo da purificação. Estou dando aqui para vocês a direção, ok? E o remédio. Então nós entendemos que o primeiro sinal é a confusão. O segundo sinal é a desobediência. O remédio para a confusão, o catecismo da Igreja Católica. O remédio para a desobediência, olharmos para a obediência de Maria. Agora Nossa Senhora nos fala ainda, faz comigo assim, e diz bem alto, terceiro sinal da purificação, a divisão.
Nossa Senhora explica sobre isso, quando ela fala na sua mensagem seguinte, também do ano de 1979, no dia 11 de fevereiro, ela diz assim: essa divisão é o terceiro sinal que vos indica, com certeza, que chegou para a igreja o momento conclusivo da sua dolorosa purificação. Então veja só, enquanto Jesus, ele quer unir o mundo, ok? Ele quer unir a nova criação na unidade da igreja, o diabo é aquele que quer dividir. Está entendendo? É o diabo que provoca divisão entre as pessoas. É o diabo que provoca divisão nas famílias. É o diabo que destrói casamentos. E é o diabo que provoca divisões na igreja. E qual o remédio para essas divisões? Entenda isso. O que significa ser católico? Você sabe o que é a palavra católico? Significa universal. O que é o católico? É aquele que abraça a verdade inteira. É aquele que abraça tudo aquilo que Jesus revelou. Então, nós católicos cremos na Bíblia, sim ou não? Cremos, porque Jesus revelou. Nós católicos cremos na tradição da igreja? Cremos, porque também a transmissão daquilo que Jesus revelou. Nós católicos cremos no magistério da igreja? Sim, porque foi Jesus que revelou. Nós católicos cremos e abraçamos tudo aquilo que Jesus nos deu. Mas a divisão começa a aparecer quando nós queremos pegar somente uma parte da verdade e deixar de lado as outras. Ok? Por exemplo, o que significa estar em comunhão com a igreja? Alguém pode responder assim: significa estar em comunhão com o meu pároco, com o meu bispo e com o Papa. Ok, mas significa mais do que isso também. Significa estar em comunhão com todos os santos da história da igreja. Está entendendo? Com Santo Tomás de Aquino, com Santo Agostinho e com tantos outros. Isso é ser católico. Significa estar em comunhão com o seu bispo? Sim. Mas significa também estar em comunhão com todos os bispos da igreja que compõem essa comunhão ao redor do sumo pontífice. Ok? Estar em comunhão com o Papa é estar em comunhão com a igreja? Sim. Mas não é somente estar em comunhão com um Papa, é estar em comunhão com todos os papas que vieram na história da igreja. É estar em comunhão com o Papa Francisco, ok, mas também é estar em comunhão com Bento XVI, também é estar em comunhão com João Paulo II, também é estar em comunhão com todos os papas que vieram antes. É estar em comunhão com o Concílio Vaticano II? Sim, mas é também estar em comunhão com os 20 concílios que vieram antes. É também estar em comunhão com o Concílio Vaticano I, é também estar em comunhão com o Concílio de Trento, é também estar em comunhão com o Concílio de Éfeso, de Niceia, de Constantinopla e tantos outros. Isso é ser católico. O católico abraça a verdade inteira. E isso também entre os movimentos da igreja. Por exemplo, tem pessoas aqui que participam de algum movimento da igreja? Levanta a mão se você participa de algum. Vamos lá. Quem que é da Renovação Carismática Católica? Grupo de oração. Quem que é do Movimento Sacerdotal Mariano? Quem que é do Apostolado da Oração? Legião de Maria. Terço dos Homens. Gente, para que servem os movimentos? Para dividir a igreja? Não. Cada movimento tem algo especial a revelar para toda a igreja. A renovação carismática que revela
o batismo, a efusão do Espírito Santo, transmite isso. O movimento sacerdotal mariano, que transmite os cenáculos e as mensagens de Nossa Senhora. O apostolado da oração, que transmite a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A Legião de Maria, que reza muito pela igreja, pela salvação das almas. O Terço dos Homens, que tem ensinado uma geração de homens a voltar a rezar o terço. Isso é lindo. Cada movimento que seja de fato católico, ele tem a sua importância. E a unidade da igreja, que supera toda divisão, consiste quando nós abraçamos juntos todos os carismas. Por exemplo, eu já ouvi a seguinte pergunta, que já fizeram para mim. Porque eu tive a minha história, durante toda a minha vida espiritual, ligada, à Renovação Carismática Católica, sou assessor eclesial da Renovação em Cuiabá, e também tive a minha história marcada pela presença da Virgem Maria. Então uma pessoa já perguntou para mim assim: Padre, eu não entendo o senhor. Afinal de contas, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? A pessoa me falou assim: às vezes o senhor está, invocando o Espírito Santo, pregando no grupo de oração, orando em línguas, mas o senhor também fala de consagração, de terço, de cenáculo. A pessoa me perguntou: afinal de contas, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? Eu sou católico, e o católico é mariano e é carismático, entendeu? Vamos parar de dividir a igreja e vamos abraçar tudo aquilo que significa ser católico. Quando eu digo em ser carismático, não estou falando só da renovação carismática católica. Eu estou falando aqui também de todos os carismas que a igreja tem, das novas comunidades de vida de aliança, como a Canção Nova, a Shalom, a Colo de Deus e tantas outras, que fazem parte dessa primavera da igreja. O que é ser católico? É abraçar tudo aquilo que é católico, é abraçar todos os carismas da igreja católica. Você não precisa concordar, ou melhor, você não precisa se identificar com todos e nem concordar com todas as pessoas, porque naquilo que é fé e moral precisamos ter unidade, mas daquilo que é opinião pessoal, cada um tem a sua. Então, nós podemos nos unir naquilo que é a fé da igreja, o ser católico, os carismas do Espírito. Por isso, precisamos parar de dividir a igreja e caminhar para a unidade. Esse é o terceiro sinal do tempo da purificação. A divisão que é vencida pela comunhão com a igreja. Deixa eu ver se você entendeu até aqui. Vamos lá. Em 4 passos, os 4 sinais da purificação. Primeiro sinal é a confusão. Qual que é o remédio para isso? Catecismo da Igreja Católica. Segundo sinal é a desobediência. Qual que é o remédio? A obediência de Nossa Senhora. Terceiro sinal é a divisão. Qual que é o remédio para isso? É a comunhão com toda a igreja. E quarto sinal que Nossa Senhora fala é a perseguição. Olha só o que ela diz. Também na mensagem de 1979, Nossa Senhora fala isso, falando da perseguição àqueles que permanecem fiel ao Evangelho. A mensagem datada do dia 3 de março de 1979. Nossa Senhora fala: meus filhos prediletos, já se desencadeou a tempestade pré-anunciada por mim em Fátima para a purificação da igreja e do mundo. Vocês estão vendo? Nossa Senhora está dizendo que a tempestade do tempo da purificação, que vai nos levar ao tempo de paz, ela já começou. E aí Nossa Senhora diz: esta é a hora da misericórdia do Pai, que se manifesta através do amor do coração divino do Filho,
no momento em que o sofrimento se torna maior para todos. O quarto sinal que vos indica que já chegou para a igreja o período culminante da sua dolorosa purificação é a perseguição. A igreja é, de fato, perseguida de vários modos. Eu pergunto para você, existe perseguição à igreja no mundo de hoje, sim ou não? Talvez alguém diga, padre, isso aí não existe mais. Isso aí era só lá no início da igreja. Isso aí era só lá nos primeiros 4 séculos da igreja, onde aqueles que se diziam cristãos, você lembra da história? Corriam o risco de ser presos, mortos, perseguidos pelo Império Romano. Para muita gente não existe mais perseguição. Mas um santo doutor da igreja, chamado Santo Afonso de Ligório, ele diz assim, que todos aqueles que entram no céu são mártires. Você sabe o que é um mártir? É alguém que entrega a vida por Jesus. Santo Afonso de Ligório diz, todos que entram no céu são mártires, mas existem 2 tipos de martírio, de Santo Afonso, que nós chamamos hoje, o martírio vermelho e o martírio branco. Você sabe o que é o martírio vermelho? É o martírio de sangue. Aqueles que de fato derramam sangue por causa de Jesus. Isso acontece hoje ainda, sim ou não? Acontece. Isso nem sempre é mostrado, viu? Mas se você for atrás, você percebe que em muitos países isso está acontecendo. É o martírio vermelho. Mas também existe o martírio branco. Você sabe o que é o martírio branco? É o martírio da paciência. É o martírio daquele que não chega a derramar o sangue, mas a cada dia ele derrama a vida. De que forma? Ele sofre as perseguições, as incompreensões, os cancelamentos por ser fiel a Jesus e ao Evangelho. E isso existe hoje? Existe demais, em toda parte. Talvez você já tenha sido incompreendido no teu grupo de amigos por causa dos valores do Evangelho. É o martírio branco. É o martírio da paciência. Talvez você já tenha sido perseguido e cancelado de alguma forma por ser fiel a Jesus. É o martírio branco. E vocês lembram como que o Monsenhor Jonas nos dizia? Quando falava da paciência? Ele dizia, permanece firme. Olha para a pessoa do lado aí. Esse está com cara de martírio vermelho ou martírio branco. Dá uma sacudida na pessoa que está do seu lado e diz assim, permanece firme, meu filho. Permanece firme, minha filha. Haja paciência. Mas é pela paciência que nós chegaremos à glória. E sabe de uma coisa? Esse mundo está sendo regado pelo sangue dos mártires, ou pela paciência dos mártires, tanto faz. E nós vamos entrar na nova terra, e nós vamos entrar na era de paz, no tempo de paz do Imaculado Coração de Maria, quando os martírios, quando o chão for regado, sim, seja pelo sangue e seja pela paciência de muitos mártires do nosso tempo. E digo aqui, mártires da paciência, que talvez a gente nem conheça, estão regando com seu sangue o chão do mundo. E como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Repete comigo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Esse chão está sendo regado por martírio, viu? Esse chão está sendo regado pela paciência. Esse chão aqui, Canção Nova, foi regado pela paciência de um Padre Léo, pelo martírio branco de um Padre Jonas, que derramou a vida aqui nesse chão.
E aí o chão da igreja vai sendo fecundado. O triunfo do coração imaculado da Virgem Maria virá sim pelo sangue de mártires de sangue e de paciência, que fecundarão esse solo para que surja uma nova terra, um novo mundo, uma nova civilização. Dá uma salva de palmas para esse mundo novo que vem. Primeiro sinal é a confusão. Qual que é o remédio? Catecismo da Igreja Católica. Segundo sinal é a desobediência. Qual que é o remédio? A obediência de Nossa Senhora. Terceiro sinal, a divisão. Qual que é o remédio? A unidade da igreja. Quarto sinal, a perseguição. Qual que é o remédio? Permanecer fiel. Diz para a pessoa do lado mais uma vez: permanece firme, meu filho. Permanece firme, minha filha. Por isso que nós precisamos nos consagrar à Virgem Maria e consagrar o Brasil. Eu quero mostrar para vocês aqui esses 2 livros que eu escrevi aqui pela Canção Nova. Sou Todo Teu, Maria, que nos ajuda a viver essa consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Nós queremos que o Brasil seja consagrado a Nossa Senhora, sim ou não? Queremos. Mas sabe como que o Brasil vai ser consagrado? Por meio da tua consagração pessoal. Então esse livro aqui, que você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com, vai te ajudar a ser todo de Maria. Quanto mais de Maria você for, mais de Jesus Cristo você será. Quero mostrar também esse outro livro, que se chama Segredos da Virgem Maria, onde tudo aquilo que eu falei nessa manhã e nessa tarde, esse livro aqui, Segredos da Virgem Maria, nos fala daquilo que Nossa Senhora tem nos falado nas suas aparições. Toda a base teológica mariana na Bíblia você vai encontrar aqui. Você pode entrar no loja.cançãonova.com, ou então, mais fácil ainda, segue Padre Francisco Amaral nas mídias sociais, YouTube, Instagram. Você clica no link que está na minha bio, Padre Francisco Amaral, e lá você pode adquirir esses livros direto na página do Loja Canção Nova. E eu tenho um último convite aqui para vocês. Deixa eu perguntar. Vou perguntar mais uma vez. Queremos que o Brasil seja mariano, sim ou não? Queremos consagrar o Brasil a Nossa Senhora para atravessar esse tempo da purificação, sim ou não? E como que nós vamos consagrar o Brasil? Por meio da nossa consagração pessoal. Diz para a pessoa do lado: é pela tua consagração pessoal. Então eu quero convidar você a entrar com a gente numa campanha de consagração do Brasil a Nossa Senhora, chamada Consagre-se. Quem quer fazer parte dessa campanha de consagração, levanta a mão. Qual o nome dessa campanha? Fala bem alto: Consagre-se. Como que você vai entrar nessa campanha? Você vai também se consagrar. Mas para você caminhar junto conosco, você vai entrar no meu Instagram, Padre Francisco Amaral, clica no link que tem na minha bio e você vai sair na página onde tem o link Consagre-se. Você clica ali e entra na nossa campanha. Eu vou repetir: Instagram, Padre Francisco Amaral, link na bio. Você vai sair na página em que você vai clicar no nome Consagre-se, para que no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, quando vai se concluir a nossa campanha de consagração, muitos sejam consagrados a Nossa Senhora e o Brasil seja de fato mariano. Viva Nossa Senhora, viva nosso Senhor Jesus Cristo e viva a terra de Santa Cruz. Vamos ficando de pé. Vamos ficando de pé. Vamos pedir força àquela que é a nossa mãe. Vamos cantar essa música. Solte a sua voz, canta. Tá bonito, povo de Deus. Solta a voz. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não
deixará faltar para nós seu auxílio.